Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal. E vamos com o primeiro vídeo do ano. Se você não me conhece, meu nome é Paula Cremasco e sou professora de inglês. E hoje eu vou esclarecer uma dúvida recorrente de vários alunos, que é: será que eu posso aprender inglês traduzindo para o português? Vou explicar isso com um pouquinho de história. O método que prevê o uso de tradução na aprendizagem se chama Grammar Translation Method, ou seja, é o método de tradução baseado em gramática. Então, o que isso quer dizer? Os alunos vão traduzir para a língua materna as frases focando na gramática e no vocabulário, para que eles possam memorizar isso tudo. Hum. Então, eles memorizam e aí eles aprendem. Como assim? Gente, ele é considerado um método clássico de ensino e era predominante na Europa do século XIX. Traz consigo toda a herança de como o latim e o grego eram ensinados. Então já dá para ter uma ideia do quão clássico ele é. A leitura e a escrita são priorizados nesse método. E dessa forma, os alunos que são considerados de sucesso são aqueles capazes de traduzir bem de uma língua para outra, apesar de não saberem se comunicar oralmente, que não é o foco do método. E como o grande foco é a gramática e as suas regras, a interação entre os alunos em aula não é tão encorajada, e sim do aluno com o professor. Bem, eu acredito que sabendo dessas informações, a gente já pode bater o martelo e afirmar que se trata de um método mais utilizado de acordo com os padrões de ensino do passado, pois não leva em consideração o surgimento de palavras novas com o passar dos anos, o que é muito comum, também conhecido por nós como desenvolvimento da língua, e muito menos os novos contextos comunicativos que surgem com o passar do tempo da mesma forma. Outra coisa é que o fato da memorização das regras gramaticais costuma ser mais difícil para os alunos, já que para traduzir precisamos desenvolver habilidades que não são exigidas para assimilar uma língua estrangeira. São duas coisas completamente diferentes, apesar de parecerem conectadas. Então, ao focar mais nas palavras, em vez de como funcionam nas frases, o aluno pode ter mais dificuldade para formar e compreender estruturas mais complexas da língua, ou com duplo sentido, sarcasmo, por exemplo. E aí, meus amigos, a memória se mostra importantíssima para esse método dar certo, não é mesmo? E isso pode causar frustração nos alunos, pois a tendência de esquecerem o conteúdo é enorme. Pois é, somos seres humanos, esquecemos. E as informações, com o passar dos anos de estudo, só vêm em uma crescente. E minha visão sobre esse método é que, conforme o avanço dos tempos, as pessoas começaram a apresentar novas necessidades de aprendizagem. Ou seja, você não vai aprender da mesma forma que o seu bisavô, pois surgiram novas formas de ensinar e aprender com o passar dos anos. Isso é bom, galera, isso é excelente. A maioria dos professores costuma combinar métodos para melhor atender às necessidades dos seus alunos. Hoje em dia, usa-se bastante o CLT, que significa Communicative Language Teaching, que nada mais é do que a língua sendo usada para criar interações significativas e com propósito claro. Esse é o aprendizado contextualizado, através da comunicação. Então, junto com o CLT, costuma-se empregar também o Communicative Method, que significa método comunicativo. Ele visa desenvolver a competência linguística através da comunicação e do aprendizado através da troca com outras pessoas. Então, um complementando o outro.
Nesses casos, as regras gramaticais não são ensinadas diretamente, e há um grande foco na compreensão auditiva e no desenvolvimento da fala. A ideia aqui é o professor fazer uma boa escolha de atividades que possam contribuir para a autonomia do aluno na língua. Trocando em miúdos, o que eu tenho a dizer baseado em experiência de sala de aula é o seguinte. Número 1. Os alunos não gostam da ideia de aprender gramática pelo simples motivo de aprender gramática. Eles tendem a se assustar com os termos gramaticais e se entediar na hora de estudar. Isso é um fato. Número 2. Quando há uso de um contexto, ou seja, um momento da vida, uma situação hipotética, a gramática é melhor assimilada, pois ocorre uma identificação do aluno com esse dado contexto. É aquele famoso, pode crer, eu já vivi isso. Ou então, eu conheço um fulano que já passou por isso. E comprovadamente ocorre uma apropriação do conteúdo, que é saber usar aquilo sozinho, em outras situações, sem supervisão de ninguém, muito menos do professor. Número 3. Com o CLT, que é o Communicative Language Teaching, e o CM, Communicative Method, os erros dos alunos são tratados como parte da trajetória deles. A correção no ato ou posterior à fala ou escrita para melhor assimilação, feita por um professor. Isso faz com que os alunos entendam a importância dos erros e não se envergonhem por eles. Número 4. Elementos visuais e táteis ajudam muito na internalização das palavras em vez de traduzi-las. Então, quando você olha uma caneta, você vai pensar, pen, e não caneta, pois você já viu a imagem e seu cérebro automaticamente associou a palavra pen, já que nas aulas o professor usa o inglês e não há estímulo para você traduzir nada, e sim entender e assimilar os conceitos. Bem, encerrada essa parte, nem preciso dizer quais métodos eu prefiro, não é? Então, quando eu vou elaborar as aulas, eu sempre penso no meu aluno e no que ele precisa. Por isso é tão importante ir conhecendo a turma aos poucos. Eu costumo fazer uso do CM, Communicative Method, e CLT, Communicative Language Teaching, combinados. E assim eu vou escolhendo as atividades que vão me ajudar a alcançar o objetivo da melhor maneira possível. Pessoal, outro ponto importante é a escolha do material didático, que é fundamental para a organização dos estudos. E para isso, não preciso nem dizer que o ideal é ter um material que seja 100% em inglês, não é mesmo? Dessa forma, usa-se a língua de forma constante e consistente, o que vai contribuir para um aprendizado excelente. E para encerrar, eu vou complementar aqui dizendo que eu costumo planejar as minhas aulas para que sejam totalmente em inglês, fazendo uso de recursos visuais, de desenhos, de gráficos, sinônimos, explicações e o que for preciso para evitar traduzir o termo ou expressão. Dessa forma, há maiores chances de o aluno se apropriar dessa informação, desse conhecimento, que ficará retido na memória diretamente em inglês. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo. Semanalmente eu posto conteúdo sobre o aprendizado de inglês para vocês se manterem sempre informados e atualizados. Thank you! Bye bye!